Olá pessoal, vamos a mais uma aula de Química Orgânica e nessas aulas de hoje a gente vai finalizar esse tema de hidrocarbonetos que a gente vem estudando desde o começo da parte de Química Orgânica e a gente vai estudar os ciclenos, os ciclodienos e os aromáticos e aí com isso a gente finaliza toda essa parte aí de hidrocarbonetos para poder ir para funções orgânicas diferentes, como as funções oxigenadas, por exemplo. Então, falando dos ciclenos e dos ciclodienos, eles são cadeias fechadas, como que a gente já viu nas outras aulas. Né? As cadeias fechadas, elas obrigatoriamente são ciclos, e para você dar o nome aqui, você precisa iniciar com a palavra ciclo. E no caso dos ciclenos, né, das cadeias fechadas que tem uma ligação dupla, a gente precisa colocar o N, referente à insaturação, na palavra. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Primeiro, eu peguei aqui o exemplo mais simples, que é uma cadeia fechada com apenas uma ligação dupla. Então, a gente não precisa numerar nem definir nada se não tiver ramificação, nem tiver outra dupla. Então, a gente só precisa dar o nome dessa cadeia. Então, lembrando que cada vértice aqui é um carbono. Então, eu tenho aqui 6 carbonos. E é uma cadeia fechada, como vocês podem observar. Portanto, a gente vai começar o nome do composto com a palavra ciclo. Em seguida, a gente vai informar o prefixo que é relacionado à quantidade de carbono, que é 6, então X. Uma ligação dupla, então N. E só tem carbono e hidrogênio, então O. Portanto, eu tenho aqui o ciclohexeno. Essa aqui é a fórmula estrutural, né? Essa e essa, que eu consigo enxergar todas as ligações que os átomos fazem. Essa aqui também é uma fórmula estrutural, só que nessa aqui é uma fórmula mais simplificada, que a gente omite, né, os hidrogênios e os carbonos. E aqui é a fórmula molecular, né, C6H10. Seguindo, a nomenclatura da cadeia deve seguir prioritariamente a ligação dupla, certo? De modo a obter a menor numeração possível. Então, desde que a gente estuda os alcanos ramificados, eu falo para vocês que a gente tem que seguir essa regra de sempre procurar a menor numeração possível. Isso é obrigatório. E isso vai continuar sendo independente da função orgânica que a gente estude, seja hidrocarboneto, seja função álcool, cetona, aldeído, quando a gente passar mais para frente. Então, independente disso aí, a gente vai precisar da menor numeração possível. Em caso de ramificações, deve-se obter a menor numeração possível depois de priorizar a insaturação, né? A ligação dupla, certo? Então, a prioridade é a dupla, depois da dupla é a ramificação. Por exemplo, vamos nesse aqui. Veja só, aqui eu numerei os carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A minha ligação dupla, ela tá aqui, ó, bem nesses 2 carbonos. E em um desses carbonos eu tenho uma ramificação. Se eu começasse a numerar daqui, nesse sentido aqui, ó, ia ficar 1, 2, 3. Então, a minha ligação dupla, obviamente, estaria no carbono 1, mas a minha ramificação estaria no 2 e no 3. Então, seria 2, 3 de metil. Só que se eu fizer desse jeito aqui, a minha ramificação vai estar no carbono 1. E é isso que eu preciso. Eu preciso da menor numeração possível, tanto para a ramificação quanto para a ligação dupla. Então eu começo desse carbono e faço o ciclo aqui, fechando aqui no 6. Então aqui o 6 vai ser a última posição onde está essa ramificação.
Como eu tenho duas ramificações, vocês já devem saber, espero que vocês lembrem, que o 1 e o 6 se referem exclusivamente à posição. Ó, posição 1, posição 6. O di aqui do dimetil, ele está relacionado à quantidade. O que é isso? Tem dois radicais aqui, ó. Dois iguais. Dois radicais metil. Então, 2 eu uso o prefixo di. Em seguida, como nós não temos mais nenhum radical, ciclo, porque a minha cadeia é fechada, X, porque tem 6 carbonos, 1N, porque a ligação dupla está entre o carbono 1 e entre o carbono 2. Está entre o 1 e o 2, eu vou usar o menor número possível, que é 1, obviamente. Então, fica aí o nome do composto, 1,6-dimetil, ciclox 1-eno. Veja que eu coloquei esse outro exemplo aqui do lado, que é bem parecido. Veja só. Nesse caso aqui, a minha dupla, a minha ramificação, ela está nessa posição aqui, ó. Então, o carbono 1 começa daqui. Aí, veja que nesse caso, eu não posso ir nesse sentido aqui. Tenho que ir nesse sentido, ó. Por quê? Vê, se eu for aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu for para esse lado, eu vou ter 1, 2, 3. Além disso, eu não posso ir para esse lado por conta da dupla. Eu tenho que seguir a dupla. Tenho que passar por ela. É obrigado a passar por ela. Então, por conta disso, eu vou aqui seguindo esse sentido está marcado aqui para vocês, certo? E aí, eu tenho também dois radicais, metil, um está no 1 e outro está no 3, dimetil, ciclox 1N, igual o outro composto, certo? Então, vamos passando. Eu tenho aqui mais dois exemplos, ó, de quando eu tenho radicais diferentes. Então, mesma regra que eu vou seguir aqui, ó, numerar aqui, de modo que as ramificações tenham a menor numeração possível e dando prioridade à ligação dupla, certo? Fazendo isso, ó, eu vou ter aqui no carbono 1 radical metil e no carbono 3 o radical etil, ó. Ó, tem dois carbonos, etil. Então, por ordem alfabética, que a gente já viu isso aí nas outras aulas, 3 etil, né? Vem antes. 1 metil, tá aqui. Ciclo, porque é uma cadeia fechada. Pent, 1N, certo? Da mesma forma, eu vou fazer com esse aqui. Só que esse é bem parecido com esse outro exemplo que a gente fez aqui, ó. Esse aqui. Então, ó, eu vou aqui 1, 2, 3, 4, 5, certo? Mesma coisa que eu fiz no outro. Assim, no caso aqui, 5 etil, 1 metil, ciclo, pent, 1 eno, certo? Vamos agora para mais exemplos aqui. Ó, nesse caso são os dienos. No caso dos dienos, eu tenho que numerar a cadeia de modo que eu tenha tanto a ramificação quanto a ligação dupla a menor numeração possível. Nesse caso eu tenho duas duplas, então eu preciso ter eu preciso que essa numeração ela passe pelas duas duplas, certo? Por isso que eu anulo essa estrutura aqui. Então a numeração correta seria 4 etil, 1 metil, ciclopenta 1,2 dieno. Veja que essa parte aqui, ó, penta 1,2 dieno, ela é bem parecida, na verdade idêntica ao que a gente já faz de nomenclatura para os alcadienos, que a gente já viu nas outras aulas. Ou seja, penta de 5 carbonos, o A é adicionado, 1, 2, se refere à posição que a dupla está, uma entre o carbono 1 e 2, na verdade aqui é 1,
1,3. Deixa eu só corrigir aqui. 1 minuto. Então, corrigir já, voltando aqui, ó. Eu tenho aqui a minha estrutura, veja a estrutura tridimensional dessa molécula. Então, eu tenho aqui é o 1 e o 2. Ó, eu preciso, quando eu tenho duas duplas, eu preciso passar pelas duas duplas, certo? Então, a numeração tem que começar em uma e tem que passar pela outra. Então, o que é que acontece aqui? Ó? Carbono 1, carbono 2. No carbono 2 tem o radical metil. E aí, 3, 4. No 5 tem o radical etil. Eu escrevo o 5 antes porque por ordem alfabética, né, como a gente já viu. E aí, ciclo, porque é uma cadeia fechada, penta 1,3 dieno. Uma no carbono entre 1 e 2, ó, 1, e outra entre o 3 e o 4. Então a gente usa o 3, sempre as menores numeração. Aqui no as menores numerações. Aqui no caso tá as menores numerações entre os dois, ok? Então vamos voltar aqui, vamos passando aqui. Vamos ver agora os aromáticos, certo? A gente vai começar aromáticos nessa parte e a gente termina os aromáticos na outra aula. Só para a gente começar um pouquinho falando dos aromáticos, eles são hidrocarbonetos também e são compostos que possuem um ou mais anéis benzênicos ou anéis aromáticos, que é justamente essa molécula aqui, ó. Aqui eu tenho a mesma estrutura, certo? Aqui eu tenho o mesmo composto, a diferença é só a forma de representá-lo. Vejam que a característica principal aqui do aromático é essa alternância aqui entre a ligação dupla e simples. Ó, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Da mesma forma aqui, ó, dupla simples, dupla simples, dupla simples. E aqui é uma representação, a gente não vai ver isso agora, que é a questão de isômeros. Com a isomeria, a gente consegue descrever que essa estrutura ela não é a única. Ela é uma das representações possíveis do benzeno. Então, por conta disso, ela não é, digamos que, fixa. Tem uma certa variação. Por conta disso, a gente descreve dessa maneira. Mas isso não vem ao caso agora. A gente vai ver com mais detalhes esse tipo de composto e essas características de isomeria quando a gente for estudar a parte de isomeria óptica e aí a gente vai entender melhor o porquê dessas coisas, certo? Mas por enquanto a gente aceita esse conhecimento e depois a gente amadurece ele, certo? Então passando, os aromáticos, né, eles têm essa estrutura aqui e naturalmente eles podem ter outros radicais ou outros anéis ligados a um anel aromático. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui esse CH3, que é o radical metil ligado no aromático, eu chamo esse composto de tolueno. Ele é encontrado no bálsamo de tolu, que é extraído de uma planta. Esse tipo de planta aqui eu nunca vi, mas ele pode ser extraído através dessa planta. Aqui eu tenho o naftaleno, que todo mundo já viu, já conhece, não com esse nome, mas com o nome de naftalina. Ele é vendido nessa forma aqui, ó. E normalmente é usado como repelente para inseto, para evitar traça e tudo mais na roupa. E é facilmente encontrado em mercados e tudo mais. Aqui a gente tem também o antraceno, que é esse conjugado aqui de 3 anéis. E ele é encontrado normalmente em óleos destilados de carvão mineral. É um tipo de óleo que o mineral libera, que ele é rico nesse composto aqui, antraceno. A maioria desses aromáticos conjugados, eles fazem mal para a saúde, principalmente quando você tem mais de 3
anéis conjugados. O naftaleno ele não é, de certo modo, tóxico, já que a gente usa ele com mais frequência, né? Bom, a gente já viu agora o começo dessa história aí de aromáticos e com isso a gente para por aqui e termina. Talvez a próxima aula seja um pouco mais longa do que essa, mas a gente termina essa parte de aromática para não ficar nada para a próxima aula, ok? Então vamos terminar essa por aqui.